Você já se pegou confuso tentando entender a diferença entre socialismo e comunismo? Parece que toda vez que esses termos aparecem, eles vêm cheios de opiniões, mitos e polêmicas. Dependendo de quem fala, um deles pode parecer a solução perfeita para o mundo, ou o pior pesadelo da humanidade. Mas será que as pessoas realmente sabem do que estão falando? A verdade é que, apesar de terem raízes em um mesmo ideal, socialismo e comunismo são bem diferentes, tanto na teoria quanto na prática. E é exatamente isso que eu vou te explicar hoje, de um jeito simples e direto. Vamos entender o que eles significam, como surgiram, como foram aplicados no mundo real e por que um deles nunca chegou a acontecer de verdade. Então, antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que fazem você pensar além do óbvio. Para a gente entender essas diferenças, precisamos voltar no tempo. Século XIX. O mundo estava mudando rápido. A Revolução Industrial trouxe avanços gigantescos. Fábricas, novas tecnologias, cidades crescendo num ritmo frenético. Mas nem tudo eram flores. Enquanto os donos das fábricas enriqueciam como nunca, os trabalhadores viviam em condições horríveis. Jornadas de trabalho absurdas, salários miseráveis, nenhuma segurança ou direitos. Crianças trabalhavam em minas, mulheres eram exploradas sem descanso, e qualquer um que reclamasse era simplesmente descartado. O capitalismo estava em seu estágio mais selvagem, e foi nesse contexto que surgiram ideias revolucionárias para mudar o jogo. Entre os pensadores mais influentes da época estava Karl Marx. Ele e Friedrich Engels desenvolveram uma teoria que dizia que o capitalismo sempre levaria à exploração dos trabalhadores, porque todo o sistema era baseado na desigualdade. Segundo eles, os donos dos meios de produção, as fábricas, as terras, as máquinas, sempre lucrariam às custas dos empregados. E a única forma de acabar com isso seria tirar esses meios de produção das mãos dos ricos e colocá-los sob controle do povo. E é aqui que nascem duas ideias diferentes: o socialismo e o comunismo. Ambas querem reduzir a desigualdade, mas de formas diferentes. O socialismo é, de certa forma, uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Ele parte da ideia de que a riqueza precisa ser mais bem distribuída e que o Estado tem um papel fundamental para garantir essa igualdade. Diferente do comunismo, o socialismo não propõe acabar com o mercado nem com a propriedade privada. O que ele faz é colocar o governo como um regulador forte, controlando setores estratégicos como saúde, educação, transporte e energia. O objetivo é impedir que o lucro de algumas poucas pessoas seja mais importante que o bem-estar da população. Quer um exemplo? Em um país socialista, você pode ter uma empresa, mas ela precisa seguir regras rígidas para não explorar trabalhadores. O governo pode determinar um salário mínimo alto, limites para a jornada de trabalho e até interferir no preço de produtos essenciais para que ninguém fique sem acesso a eles. Algumas versões do socialismo são mais radicais, outras mais flexíveis. Hoje, países como Suécia, Noruega e Dinamarca aplicam um modelo chamado social-democracia, que tem características socialistas, mas ainda mantém o capitalismo funcionando. Nesses lugares, o governo tem um grande papel na economia, oferecendo serviços públicos de alta qualidade, como saúde e educação gratuitas. E, ao mesmo tempo, o mercado continua existindo e as pessoas ainda podem ficar ricas, mas com limites. Agora, se o socialismo tenta equilibrar mercado e igualdade, o comunismo vai muito além. Ele quer eliminar completamente as desigualdades, criando uma sociedade sem classes sociais. A teoria comunista defende que, depois de um período de transição socialista, o próprio Estado deixaria de existir. Não haveria governo, porque todo mundo já teria consciência de que a riqueza pertence a todos. Não haveria patrões e empregados porque ninguém exploraria ninguém. Não haveria dinheiro, porque tudo seria compartilhado. Parece uma utopia, né? Mas o problema é que esse modelo nunca aconteceu de verdade. Os países que tentaram implementar o comunismo, como a União Soviética e a China de Mao Tse-tung, na verdade acabaram criando estados socialistas extremamente autoritários, onde o governo tinha um controle absoluto sobre a vida das pessoas.
A ideia de que o Estado um dia desapareceria nunca se concretizou, porque na prática, os líderes dessas revoluções acabaram se tornando ditadores. Em vez de liberdade e igualdade, o que se viu foram regimes rígidos, perseguições políticas e economias desorganizadas. Essa é uma das maiores questões quando falamos desse tema. E a resposta está na própria natureza do poder. Para chegar ao comunismo, o Estado precisa ter um controle total da sociedade por um tempo, e aí começam os problemas. Os governantes acabam centralizando cada vez mais poder, a população perde sua liberdade e a economia sofre, porque sem incentivos individuais, a produtividade despenca. O que aconteceu na União Soviética foi um bom exemplo disso. Com o governo determinando tudo, das fábricas às fazendas, as pessoas não tinham motivo para inovar ou produzir além do necessário. Isso levou a crises econômicas e a um sistema que, no final, não se sustentou. Atualmente, o comunismo, no sentido puro da teoria, não existe em lugar nenhum. O que existem são governos socialistas com diferentes níveis de autoritarismo. A China, por exemplo, se define como socialista, mas sua economia hoje é altamente capitalista. Cuba e Coreia do Norte mantêm regimes socialistas mais fechados, mas enfrentam grandes dificuldades econômicas. Por outro lado, países que adotaram elementos do socialismo sem abandonar completamente o capitalismo, como os escandinavos, conseguiram alcançar altos níveis de desenvolvimento e qualidade de vida. Isso mostra que há formas mais equilibradas de aplicar essas ideias, sem levar ao colapso econômico ou à perda de liberdades individuais. Então, no final das contas, socialismo e comunismo são como primos, mas bem diferentes. O socialismo busca equilibrar capitalismo e igualdade, enquanto o comunismo quer eliminar completamente as desigualdades, mas nunca conseguiu ser aplicado de verdade. Agora eu quero saber de você. Qual desses sistemas você acha que funcionaria melhor na prática? Você acredita que um dia o comunismo poderia realmente existir? Ou o melhor caminho é um equilíbrio entre os dois? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião. E claro, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Ah, e não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda demais a trazer mais vídeos como esse. Até a próxima!